Olá, gente, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Peço a todos quem não é inscrito que se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei aí, deixe o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos aí nos canais, nos grupos de WhatsApp, né? Enfim, nas redes sociais, para que mais pessoas venham ver, né, o nosso conteúdo aí e dar aquela moral, tá certo? Então, gente, eu tenho percebido ultimamente que o nosso canal, quando a gente fala de texto grego, ou seja, quando a gente expõe algum texto grego, algum versículo, quando a gente explica ali a Bíblia, né, de uma forma mais apurada, tal, e olha que os nossos vídeos são curtos, né, não são vídeos longos, ali em média de 10 minutos e tal, mas eu tenho notado que o povo não gosta muito desse conteúdo, o povo gosta mesmo de Bíblia de estudo. Rapaz, o brasileiro gosta desse negócio de Bíblia de estudo, viu? Olha, eu gosto também, tá, gente, mas não é só aí, não é o estudo bíblico, ele não se resume apenas a Bíblia de estudo. Então a gente tem que ver, né, outras possibilidades aí. E aí o nosso canal ele foi criado exatamente para isso. Então eu sempre apresentei materiais aqui para você aprender mais sobre o texto bíblico e tal, mas também eu sempre trouxe textos onde a gente tentou explicar de uma forma mais clara ali. Inclusive eu tenho vídeos onde eu mostro como é que eu faço estudo bíblico, inclusive usando esses materiais, enfim. Então a gente tem na nossa playlist aqui, nas nossas playlists, vários temas diferentes. Mas eu tenho notado que o povo gosta mesmo quando a gente fala de Bíblia de estudo. Rapaz, quando é lista de livro, lista de Bíblia de estudo, aí o povo realmente gosta. Então hoje eu vou trazer para vocês aqui 4 Bíblias, assim, das que eu tenho aqui em casa, é claro, né? Que nos auxiliam para você fazer, né, para você montar um estudo bíblico, ali, um sermão, um esboço de uma pregação, enfim. São Bíblias que elas já vêm com muita coisa preparada, inclusive, e aí você pode acrescentar alguma coisa a esse material que elas já trazem, tá bom? Todas elas eu já fiz review aqui, inclusive, no canal, praticamente. Tenho falado muito delas nesses últimos anos aí. Mas para quem não viu ainda, né, vou mostrar aqui, então, quais são essas 4 Bíblias. A primeira Bíblia, muito conhecida, né, um xodó de muita gente, inclusive foi uma de minhas primeiras Bíblias de estudo, eu acho que foi minha segunda Bíblia de estudo, a Bíblia Shed. A Bíblia Shed é uma Bíblia muito simples, né, ela contém notas de rodapé, assim, ela não é tão extensa, né, não é aquela coisa, mas a gente tem que entender a proposta da Bíblia Shed. As notas da Bíblia Shed contêm muito um teor exegético, né? Então ela vai trazer muito sobre as palavras originais que são usadas ali no capítulo, né? Nessa página onde você vai abrir, né? Você vê aqui, ó, ela tem uma introdução ao livro aqui do lado, e aqui você tem um texto bíblico em 2 colunas, e embaixo você tem as notas. E aí, nessas notas, você vai ter no caso aqui no Novo Testamento, você vai ter muito essa questão de usar o grego, né? Por exemplo, aqui, ó, no capítulo 1 de 1 Coríntios, no verso 7 e 8, o termo dom que Paulo usa ali, aí ele diz aqui, ó, o texto que vem do grego, carisma, ou harisma. E aí ele vai explicar o que quer dizer essa palavra. Então, ela é muito enfatizada nisso. No Antigo Testamento já vai usar o hebraico. Então, as notas da Shed, elas são muito diretas nessa questão aí. Você não vai ter notas de escatologia, aquela coisa, notas históricas, até tem, né? Mas o foco dela realmente é em uma parte da exegese. Então, ela é muito simples nessa questão. Porém, as notas, quando elas vêm, elas são realmente boas. E aí vem um detalhe, nas notas de rodapé, você vai ter muitas notas homiléticas. O que são isso? São notas que são tipo assim, esboço
já feito. Então você só pega aqueles pontos ali que vem na Shed, né? E você vai, no caso, você pode usar todos os pontos que ela traz, já traz tudo dividido, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, aí vai trazendo os tópicos, na verdade, né? Os pontos que eu falo são tópicos desse capítulo, no caso, o estudo, uma explicação desse capítulo. E aí você pode acrescentar muito mais coisas àquele esboço. Mas eu já fiz várias vezes, assim, mensagens, no caso, usando apenas as notas homiléticas da Shed. Então, quase todas as páginas você vai ter, além das notas explicativas, você vai ter também as notas homiléticas. E aí é uma Bíblia, então, que ela vem praticamente com muita coisa pronta aí para quem quer um esboço quase pronto, né? É claro, ela é bem introdutória, mas nessa questão aí eu acho que a Shed, ela trabalha muito bem. A segunda Bíblia, aí essa já é mais completa, ela não contém notas explicativas, porém ela contém os versículos organizados em cadeia temática, que é a Thompson. Cara, a Thompson, para quem tem a Thompson aí, sabe os recursos que essa Bíblia tem, né? Ela só não tem mesmo notas explicativas. No mais, ela contém uma cadeia temática fantástica. E aqui atrás você vai ter os versículos organizados já por tema. Você já tem esboços praticamente feitos aqui, com os versículos aqui, inclusive. Sobre tal tema, você já tem os versos e os tópicos em cima. Já lhe te dando uma mensagem temática. Né? Então, a Thompson é uma outra Bíblia também perfeita para quem quer um material que vai te auxiliar demais na preparação de pregações, no caso, estudos bíblicos também. Foi a Bíblia que me ensinou a pregar. Sempre eu digo isso, né? Inclusive, eu tenho um vídeo dela aí, onde eu mostro como é que eu faço uma pregação usando apenas a Bíblia Thompson. Que eu, assim, geralmente eu faço daquele jeito ali mesmo. Claro que hoje a gente tem outros recursos, tem outros materiais, mas a Thompson sempre ela é o meu carro-chefe, né, nessa questão aí. A outra Bíblia, que ela é muito parecida com a Thompson nessa questão de temas, no caso ali, recursos temáticos, né, que é a Bíblia de Estudo Esquematizada. A Bíblia de Estudo Esquematizada, eu já fiz vídeo dela aqui também, como o tema já diz, né, ela vai te trazer esquemas de temas, de mensagens. Deixa eu ver só aqui na introdução para você ver mais ou menos. E para o pregador, meu irmão, essa Bíblia aqui, ela é fantástica. Por exemplo, você tem aqui o primeiro tema aqui, ó, aqui em cima, descubra a Bíblia. Então ele vai te dar uma introdução sobre o tema, e aqui embaixo, ó, ele vai começar a te dar os subtemas com os versículos, já que vão, no caso, trabalhar aquele subtema ali. No caso aqui é sobre a exclusividade e sobre a palavra de Deus em ela ser fidedigna. E aí ela vai te dar vários pontos aqui sobre esse tema. E são temas demais, meu irmão. É muita coisa que essa Bíblia vai trazer para quem já quer uma Bíblia com esses auxílios para mensagens, para pregações. Então essa daqui também, ela é uma boa dica aí, tá? Junto com as outras que eu já mencionei aqui. Gente, são ferramentas, muitas delas, claro, como eu falei, não contém aquelas notas de estudo, porque quando as pessoas compram uma Bíblia de estudo, eles focam muito nas notas de estudo e não observam as outras ferramentas que essa Bíblia tem. E muitas vezes uma Bíblia como essa, que traz menos notas aí do que outras Bíblias, ela é muito mais útil. Ela vai ser muito mais útil exatamente pelos temas organizados que ela já tem, pelas dicas que ela te dá, né? Como a forma que ela vai ali, no caso, organizar as mensagens, no caso, né? Os estudos, né? Ali usando as referências, e aí você pode até te dar aquele start. Poxa, é desse jeito que eu vou fazer agora. Então, mesmo que ela não traga um tema específico, você pode usar o mesmo esquema que ela faz aqui e criar os seus próprios estudos usando as referências bíblicas. Então, é por isso que eu digo que essas Bíblias, elas são muito mais úteis do que outras aí que só tem nota. Por fim, a última Bíblia
a mais simples de todas aqui, né, e talvez seja uma das Bíblias que a gente menos ouve falar por aí, é a Bíblia de Estudo Explicada, essa Bíblia aqui da CPAD. Eu tenho essa Bíblia aqui já há muito tempo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui onde eu mostro, um vídeo antigo, onde eu mostro a primeira versão dessa Bíblia, que ela não continha o texto bíblico, ela era apenas as explicações, ou seja, os estudos. E os estudos dessa Bíblia é o seguinte, por exemplo, em Gênesis, nessa primeira versão, ele dava ali os capítulos, né? Só que sem o texto bíblico, ele só, no caso, tinha os estudos do capítulo 1 de Gênesis. E muitas vezes os estudos também vêm como tópicos, assim, mais ou menos como a Shed. Então, é uma Bíblia que ela é muito útil também para esse trabalho. Essa versão minha aqui já é uma que tem o texto bíblico, né? Vou mostrar aqui, ó. Ela já é uma outra versão, né? Inclusive, nesse vídeo que eu fiz aqui, eu trago as duas versões, a mais antiga e essa aqui, ó. Então, ela tem um texto bíblico e aqui embaixo as notas. Ela, é claro, contém menos notas do que as outras Bíblias que eu já mostrei aqui, né? Por exemplo, aqui em Lucas, ó, você tem um texto de Lucas aqui em cima, né? E aqui embaixo as notas. A fonte dela não é assim tão grande. Porém, o que eu acho legal nessa Bíblia são as notas mesmo. Eu lembro que quando eu estudava nessa primeira versão ainda, que não tinha o texto bíblico, que eu olhava as notas, eu achava as notas muito interessantes, assim, algo profundo mesmo, né? E essa Bíblia era de um amigo meu, né? E eu sempre pedi ela emprestado para mim olhar, né? Ou seja, os estudos que ela trazia. E eu ficava muito impactado com as explicações dos capítulos que essa Bíblia trazia. E aí eu ficava pensando, poxa, pô, os caras podiam lançar a Bíblia completa, né, o texto bíblico com as notas. E aí, exatamente um tempo depois, a CPAD lançou essa versão aqui, onde ela tem o texto bíblico e as notas. E, cara, aquilo que eu falei, ela contém poucas notas, é claro, não vai achar que ela é uma Thomas Nelson, não, ela contém poucas notas, porém, como eu falei, as notas dela são bem certeiras. Ela não vai explicar também todos os versículos, porém o que ela traz ali, ela vai te dar um entendimento bem interessante do capítulo ou dos versículos que você está procurando. E como eu falei, muitas vezes essas explicações, elas vêm em forma de tópico, e aí é onde entra o pregador, né? Então, é uma Bíblia que eu ainda utilizo ela, né? Bem menos, é claro, do que as outras três que eu citei aqui antes, mas ela está aí. Eu não sei se essa Bíblia ainda ela está à venda, se ela ainda existe por aí, né? Se tem uma outra versão dela, enfim. Fica aí a dica, tá? Essas 4 Bíblias. Essa daqui é a Bíblia explicada, Bíblia de Estudo Explicada. Essa é Miknair, da CPAD, tá? Então tá aí, gente, são as 4 Bíblias que eu trouxe aí, dicas para pregadores, né, para você que quer montar um sermão apenas usando Bíblias de estudo. Essas 4, pode até ter outras Bíblias aí. Põe aqui nos comentários uma outra Bíblia que eu não citei aqui, que, é claro, eu não tenho essa Bíblia. Coloque aqui nos comentários a Bíblia que ficou faltando aqui. E se você tem essas Bíblias aqui que eu mostrei, comente aí e fale sobre elas aí. Deus abençoe a sua vida.